do Altíssimo. Nesse momento nós iremos falar um pouquinho com você. Nós estamos aqui no estacionamento. Aproveitamos a oportunidade para deixar essa mensagem para você. Seja abençoado pelo Pai Eterno. Você que crê no nome de Al, crê no nome de Alvo, do Al-Rushwa. Seja abençoado. Nós temos convicção de que o nome foi blasfemado. O nome foi blasfemado. E de fato, de verdade, essa foi a principal mexida na Bíblia, foi tirar o nome. Blasfemar o nome do Criador, apagando da memória. Está escrito: eu era como manso cordeiro, eu não sabia que tramava contra mim. O profeta Irmiyahu fala isso. Mas me foi revelado. O Ial me fez ver, pois dizia em seus corações: destruamos a árvore com o seu fruto, e o seu nome apagamos da terra dos viventes. O seu nome apagamos. Então, de fato, de verdade, o objetivo maior era apagar com o nome, acabar com o nome do Eterno. E por muito tempo isso aconteceu. Por muito tempo isso aconteceu, vem acontecendo. E nós estamos vendo hoje a restauração do nome de Al. Nós temos irmãos arqueólogos, pessoas comprometidas com a restauração, encontrando artefatos antigos que tem o trigrama Ial. Outro lugar aparece Iarro, Ialro. Nós temos procurado seguir esta visão do nome, da restauração do nome, sem fanatismo, sem extremismo. Entendemos que Ial é o trigrama. Ial se pronuncia também pelo povo do Pai, se pronunciou Ial, e que se pronuncia também Iarro, no hebraico moderno hoje. E entendemos que o Ru, a pronúncia Ru, é devido ao regionalismo, Ru. Em alguns países de língua, por exemplo, espanhola, a palavra Ju, de julho, a sílaba Ju, para julho, se lê Julio. Vocês sabem disso. Então nós entendemos que, assim como acontece hoje Iarro, e que o U realmente, essa pronúncia do R, duplo R, ela foi praticada em muitos países com a expressão Ru e não como U. Nós entendemos que a letra V, o Vav, o som de V, o som da letra V, ele é novo, é um dos sons novos que existe. E que o Vav tem som também de U. O Vav tem som de U. Em alguns países. Ou se escreve William, em alguns países. Se escreve Washington para a capital, usando W, o Washington. Som de U. O W tem som original. O som original do W é U. E o W é o mesmo Vav. O W é o mesmo Vav hebraico. Não é necessário ser especialista na área para o Espírito nos ensinar. É muito importante entender que Ru, então, vem do regionalismo. E a prática também, e o fato de falar Yahu, porque YHW, Yahu, também pode ser falado Yahoo. Também pode ser falado Yahoo. Isso é uma questão de pronúncia de época. Não está errado. É muito importante entendermos que Iau com U, Iau com O, Iarru com Ru, com som de Ru também, duplo R para o U também. Também não é errado se referindo ao nome, ao tetagrama. É muito interessante nós não sermos extremistas nesses pontos.
e deixarmos na mão do Pai e admitirmos que realmente houve a blasfemação do nome, com a tradução houve a blasfemação do nome, porque realmente nome se translitera. Mas a descredibilidade das Escrituras, de todas as Escrituras, também é algo extremo. Não podemos ir por esse caminho. A Escritura realmente é a palavra. A palavra está na terra. O Criador disse: passarão os céus e a terra, minhas palavras não hão de passar. Ele manteria a palavra dele. A essência, a verdade está na essência. A verdade está na essência. Um certo dia eu estava fazendo uma missão e eu encontrei uma criança de uns 3 anos de idade. E eu pedi um copo d'água naquela casa, com sede. Ainda era jovem e eu pedi um copo d'água. A mãe foi buscar o copo d'água e a criança ficou por ali. E o interessante, a criança ficou por ali, perto de mim. A criança estava com um bico na boca e uma fraldinha, um coeiro amarrado no bico, para não cair, creio, sim. E ela pegou aquele bico e com o coelhinho, com aquele pedacinho de fralda de algodão, e colocou sobre a Bíblia. 3 anos de idade, a criança. E eu disse para a criança: filho, não coloca nada em cima da Bíblia. A criança não sabia quase falar nada, 3 anos de idade, loirinha, linda criança. Eu não coloca nada em cima da Bíblia não, filhinho, que a Bíblia é a palavra do Eterno. A criança falou assim para mim assim: a Bíblia, debaixo das coisas, é a raiz das coisas. No meio das coisas é o coração das coisas. E em cima das coisas é a cabeça das coisas. Eu vi aquela criança falar isso. Não tinha 4 anos, eu acredito. Não tinha 4 anos. Não tinha. Tava ali na faixa dos 2 para os 3 anos. A mãe vindo trazendo o copo d'água que eu havia pedido. Eu falei: não, você ensina muito bem sobre a Bíblia para a criança, né? Ela falou: não, a criança não sabe nem falar direito. Eu não falo de Bíblia para ela. Eu falei: você não é religiosa? Ela falou: não. O seu esposo não é? Também não. Mas não falo de Bíblia para ela. Eu entendi então que ali foi um momento em que o Pai usou a criança para mim. O Eterno fala comigo de várias maneiras, e uma das formas de falar, de ter falado, foi com essa criança, por essa criança. Assim como o Criador fala com você, fala comigo, fala conosco. O Criador fala. Ele fala com a gente. Ele fala: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Eu virei a ele e me manifestarei a ele. E ao Hanan 14, 21, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu virei a ele e me manifestarei a ele. Então se cumpre essa promessa. A mim se cumpriu de várias maneiras, de várias formas ao longo da minha vida. E aí hoje eu encontro nessa batalha espiritual pelo nome verdadeiro, o nome original, Yud-Re, Vav-Re. Mas eu encontro pessoas com pouca experiência de ministério. Eu tive uma formação, eu tive uma criação dentro da visão religiosa, dentro do que a gente chama de ministério evangélico. Fui adventista durante 20 anos, conheço como se funciona o sistema adventista. Uma grande obra. Não gosto de criticar a religião em si. Toda religião tem um lado bom. As igrejas, muitas pessoas da igreja, da religião, são gente boa. A maioria são gente boa. Infelizmente, gente ruim ou mal intencionada tem em todo lugar. Mas eles não querem admitir que o nome do Criador seja esse, porque eles acreditam que cada país tem a sua língua. Nós não cremos assim. Nós cremos que todo país tem que ter a verdade do Eterno.
Todo país tem que ter todo país tem o seu idioma, sim, mas nomes próprios não se traduzem. É importante entender essa regra, né? E se tratando de nomes próprios, principalmente quando o objetivo é o quê? Adulterar o nome do Eterno Escrito Sagrado. Esse nome tinha que ser realmente temido, honrado e respeitado. Infelizmente, a liderança do sistema que eu encontro no sistema religioso deixa a desejar. Eles não querem perder dinheiro, eles não querem perder milhão, né? Tem medo de mexer e mudar a tradição dos homens, deixar a tradição dos homens. Porque o nome Jesus é a tradição da religião, é uma tradição. O nome Jesus é uma tradição. Como o nome Maria é uma tradição. Mas é a imposição dos homens. Porque nomes próprios não se traduzem. Isso é regra até de matemática, de gramática, regra de gramatical, regra de gramática. Não se pode adulterar nomes próprios. Eles sabem disso, mas não querem bater de frente com a tradição. Mas nós que aceitamos esse desafio, precisamos ser também pessoas cuidadosas em não atacar A, B ou C, pregar a verdade com respeito e não discriminar as escrituras. A escritura em si não tem culpa. A verdade está contida na Bíblia. É a verdade. Nós chegamos ao conhecimento que nós temos do Eterno através da Bíblia. Não foi através da Bíblia que descobrimos a fé. Não foi através da Bíblia que chegamos a crer no Messias. Não foi pela Bíblia que chegamos a crer que Ele morreu por nós. Como podemos agora cuspir no prato que comemos? Nós precisamos simplesmente interpretar de maneira certa. Interpretar de maneira certa. Esse negócio de pregar contra pastores, chamando de cão guloso, todo pastor é cão guloso, isso não é verdade. Isso aí é falso testemunho. Existem os cão gulosos, sim, existe, claro que existe. Em todos os tempos existiu e sempre vai existir. Até o dia da vinda do Salvador vai existir. Até a manifestação do Filho do Homem vai existir. Venha Ele como vier, vai existir falso profeta. Mas nós precisamos tomar cuidado. Não tem nada a ver. O Criador enviou seu Filho, nascido de mulher. E Ele morreu por nós. Deu a sua vida, ascendeu, subiu, despediu-se. E Ele comprou o homem de todas as nações, tribos, línguas e povos. E fez para o seu Criador reis, autoridade e sacerdotes. Então existem sacerdotes na terra? Existe. O Criador comprou com seu sangue o Filho e fez reis e sacerdotes. Existem sacerdotes para o Pai? Está no Novo Testamento. Apocalipse capítulo 5, verso 10. Então, você que fala que não tem hierarquia na igreja. A primeira hierarquia está lá no livro de Efésios, né? Capítulo 4, verso 8. Levando o cativo ao cativeiro, deu dons aos homens, primeiramente para apóstolos. Então existe a hierarquia espiritual por meio dos dons? Sim, apóstolo, emissário, é uma hierarquia. Em segundo lugar, ainda falo, e em segundo lugar, olha a hierarquia, e em segundo lugar, profeta. Não é isso mesmo? Em primeiro lugar, primeiramente apóstolos. E logo depois aparece profetas. E logo depois aparece o quê? Isso, evangelistas. E logo depois aparece o quê? Mestres. Né? E pastores aparecem ali também. É quarto lugar, parece que é pastor, é quarto lugar, isso mesmo. Isso, pastores, quarto lugar. Então não dá para a gente questionar a questão de hierarquia. Se ele colocou na escritura dons aos homens, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, e começa a citar primeiramente, isso significa que os apóstolos têm a primazia. É o primeiro cargo na escala. É o primeiro cargo.
Então eu pergunto para você, segundo Shaul e segundo a carta de Efésios capítulo 4, verso 8 a 11, existe ou não existe dons para homens exercer funções? E diz, primeiramente apóstolos. Então é por isso que os homens que ele chamou foi chamado de apóstolos. Foi aquele, eles tinham a primazia. Eles eram chamados de as colunas. As próprias cartas Shaulina fala. Isso mesmo. Então, eu estou falando aqui o que não é verdade? Não, estou falando a verdade. Mas tem irmãos nossos que recebeu o nome de Alcha e ensinam o nome de Alcha nos seus grupos e insistem em pregar contra a hierarquia. Ora, a hierarquia é vista no próprio Chamayal, no céu, né? A palavra fala que há o quê? Há anjos, até lá tem anjo, não tem? Tem anjo, tem arcanjo, tem querubim, tem anjo, né? Tem querubim, tem serafim e tem arcanjo, não é isso mesmo? Muito bem, arcanjo, como tá para o Micaúl, né? Micaúl, conhecido como Miguel, ele é um arcanjo, certo? Então, existe hierarquia no Chamayal, não existe? Existe. Existe as quatro qualidades, né, de seres celestiais, que nós chamamos de anjo, querubim, serafim e arcanjo, certo? São diferentes uns dos outros e desempenham diferentes funções espirituais. E o Pai falou na palavra, o próprio Filho orando falou, Pai, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no Chamayal, como no céu. Se lá em cima tem essa ordem, não deveria ter a hierarquia aqui na terra? Tem, e já foi deixada, está lá em Efésios capítulo 4, versículo 8 a 11. Certo? Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 8 a 11. Pega a visão. Essas pessoas que pregam contra a hierarquia, na palavra não tem base. Não tem base. Nós encontramos pelo menos 3 homens na escritura. Quem é? Yalcafos, que é Pedro, esse corrompido como Pedro. Yalhanã, é isso? E Arrucaf, Tiago. Pedro, Tiago e João. Eram considerados, a Bíblia fala que eles eram considerados. Então tem homens que devem ser, tem homens que é considerados. Está escrito. Esses 3 eram considerados as colunas. As colunas. As colunas. Existem as colunas na obra de Alcha? Existe. Tem que existir as colunas. Então não pode ser todo mundo é igual, todo mundo é igual. Não, está errado isso aí. Tem que haver realmente respeito para com Alcha, para com a palavra de Al. Se ele falou realmente, seja feita a sua vontade, Pai, aqui na terra como no Chamayal. E lá no Chamayal tem hierarquia? Tem. Tem sim. Tem hierarquia. E a hierarquia da Rolial aqui na terra? Tem que ter? Tem que ter. Tem que ter a hierarquia sim. Porque seja feita a tua vontade aqui na terra como no Chamayal. Seja feita a sua vontade. Manial, capítulo 6, verso 9. É isso? Seja feita a tua vontade aqui na terra como no Chamayal, no céu. Então quem prega contra a hierarquia, contra as colunas, naquele tempo tinha as 3, Tiago, Pedro e João. Tiago e Yalcaf, Yalrucaf, Yalcaf, Yalhanã, João, certo? Yalcafos, o Pedro. Então é preciso entender que eles eram colunas. As colunas do passado, naquele tempo tinha colunas. Na obra de Alcha hoje não tem que ter colunas? Tem que ter. Porque ele levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Primeiramente, emissário, apóstolos.
E Apocalipse diz: quem é digno de abrir os 7 selos? Não chore, o profeta chorou muito. O profeta chorou muito, não foi o profeta de alma. Porque no céu não havia ninguém capacitado para desatar os 7 selos e tomar o livro da mão do ancião, do próprio Ial, né? Pai, o Abi. Aí, não chore, porque existia um Yalcha. Eu vi como um cordeiro que foi morto. E foi dito: digna de abrir o livro, desatar os seus 7 selos. Porque com teu sangue compraste homens de todas as nações. E para o teu Criador os fizeste o quê? Os fizeste reis e sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra. Então com teu sangue compraste homem de todas as nações, tribos, línguas e povos. Então para ser sacerdote, não é necessário ser mais Yahudim ou pertencer só à tribo de Levi, porque Yahshua comprou homem de todas as nações para exercer autoridade de reis e de sacerdotes para o seu Criador. Aminá, irmão? Então se você vê alguém pregar contra sacerdote de Yahshua, que hoje não tem sacerdote, tem que ler Apocalipse 5:10, Cânon de Galut, né? Hoje falar do Gilio Hanan no hebraico moderno, né? Apocalipse 5:10, certo? Lê Apocalipse 5:10 e você vê que o Pai comprou homem de todas as nações, tribos, línguas e povos, e fez sacerdotes, e fez reis e sacerdotes. Que o Eterno abençoe, meu irmão. Não fique dando crédito a qualquer pessoa que está interessado só em ganhar like. Só em ganhar like. Agora, se você puder dar o like aqui agora, dá o like nesse vídeo, você dê o like aí, coloca o seu like, se inscreve nesse canal, tá bom? Se você achou que foi interessante esse vídeo, dê o like, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho também, dá para receber nova notificação, né? Quando sair novos vídeos, você vai receber, tá? De primeira mão, tá bom? Dá o seu like aí, tá bom? Que o Eterno abençoe você. É isso que eu quero dizer para você. Então, sabe, pessoas que falam contra autoridades, dizendo que não existe isso, blá, blá, blá. Não sabe, não conhece a Escritura, irmão. Não conhece. Não conhece a palavra. Eu agradeço por onde eu passei, agradeço aos irmãos adventistas pelo trabalho que eles fazem, que eles fizeram e que eles fazem. Agradeço pelos irmãos de todas as religiões. Agradeço, porque o trabalho de fazer crer no Messias, não foi eu que fiz, não fui eu esse instrumento, foi alguém que foi usado pelo Yahweh. E eles ouvirão, a mensagem chegarão a eles, como chegou a mim também, enquanto adventista, chegou a mim também, como vai chegar para o irmão da Assembleia. Eu fico a pensar então na luta que vai ser. É uma luta, é uma grande luta, irmão. Por quê? Porque, por um lado, a gente chega e encontra irmãos agora que recebeu o nome Yahweh e não quer saber da Bíblia. Tem irmãos que recebeu o Yahweh, não quer saber da Bíblia. E, por outro lado, tem pessoas que pregando o nome de Yahweh, condenando a Bíblia, condenando a Escritura. Não é assim, meu irmão. Tu viu aquela criança que o pai usou para mim? Disse claramente: a Escritura debaixo da Bíblia, as Escrituras debaixo das coisas, é a raiz das coisas. No meio é o coração das coisas. E em cima é a cabeça das coisas. Então cuidado quando tu falar mal da Escritura. Cuidado quando tu falar mal do livro chamado Bíblia. Porque se você chegou a crer no Eterno até hoje, foi através da Bíblia. Foi através da Escritura. Nós lamentamos que houve erros. Mas o Criador está consertando, está restaurando. Ele falou: nada há oculto que não seja revelado. Nada há oculto que não seja revelado. Ele revela o profundo, o oculto e o escondido. Então vamos ser prudentes.
quero frisar só esse ponto aqui. Não fale mal da Escritura, porque foi através dela que você foi alcançado um dia. Mesmo que você não conheceu o nome, mas o Pai deu um jeitinho de você conhecer. O Pai pode todas as coisas. Para o Pai nada é impossível. Tem muitas pessoas que estão lá dentro, no erro que eu falo, no erro mesmo, no ensinamento errado do nome verdadeiro, que eles não conhecem. Estão no nome errado, né? Mas o Criador fala com eles. O Criador ensinará eles a saírem. O Criador, na hora certa, tirará eles de lá. Ele fala, sai dela, povo meu, não é isso? Sai dela, povo meu, para não ser cúmplice dos seus pecados. O Pai vai tirar as pessoas da Babilônia. O Pai vai tirar, sem machucar, sem humilhar ninguém. Não é obra de homem isso. A obra da libertação, quem faz é Yahweh. É Yahweh que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que o Eterno abençoe nós, que possamos nos unir, povo de Yahweh. Que possamos nos unir e pregar Yahweh. Agora o irmão não quer, tem irmão que não quer se unir porque não quer pagar o dízimo. Tem irmãos que é contra o dízimo, é contra Malaquias. Tem irmãos que não, é só para o Velho Testamento, Malaquias. Não, irmão. O Criador diz, eu não mudo. Lá em Malaquias 3,6 fala, está escrito, eu, o Criador, não mudo. Por isso vós não sois consumidos. A mensagem de Malaquias é para todos, é para todo o tempo. Não era só para aquele tempo. Mas alguém colocou na sua cabeça que foi só para aquele tempo, irmão. Eu não posso forçar você a crer como eu creio, como Sandoval, o irmão Sandoval, o apóstolo Sandoval crê. Você creu dessa forma. Só que você creu errado, no meu conceito. Você creu no que te falaram. Parece que é melhor para você, porque você não precisa pagar, né? Não precisa pagar, mas é caro, hein? O Criador fala em Levítico 27:30. Meu é o dízimo de todo o campo, de toda árvore que dá fruto. Leia Levítico 27:30. Olha lá o que diz lá em Hebreus 7, verso 8. Aqui na terra recebe dízimo homens que morrem. Aí fala bem assim, no 8. Ali recebe aquele que testifica que vive. Hebreus 7:8. Eu convido você para ler Hebreus 7:8 e depois me responder essa passagem que eu estou citando. Aqui recebe dízimo homem que morre. Aqui na terra recebe dízimo homem que morre. Isso foi escrito no ano 64. E Yahshua viveu por volta do ano 31 até o ano 31. E depois, no ano 64, o autor do livro Yaldim escreveu esse livro, a Carta dos Hebreus. E ele falou, aqui na terra recebe dízimo homens que morrem, mas ali recebe aquele que aqui se testifica que vive. Quem nós testificamos que vive aqui? É Yahshua. Então Yahshua é recebedor de dízimo sim, baseado no livro de Hebreus, capítulo 7, verso 8. Mas os que pregam contra o dízimo não te mostraram isso. Tu está aprendendo agora com o emissário Sandoval, o apóstolo Sandoval. Tá bom? Peço que você considere isso. Mas para receber dízimo tem que ser levita. Não. O Criador comprou o homem de todas as tribos, Apocalipse 5:10. O Criador comprou o homem de todas as nações, tribos, línguas e povos e fez parear os sacerdotes e reis para o seu Criador. Então existe sacerdotes comprados pelo sangue de Yahushua? Existe sim. Leia Apocalipse 5:10. Antes de você dormir hoje, você lê Apocalipse 5:10. E também você vai ler também Hebreus 7, verso 8. E veja quem é que recebe dízimo ali. E veja onde é esse ali que é citado no Hebreus 7:8, tá bom? Que o Eterno abençoe você. A paz seja convosco. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, tá? Dá um like, tá bom? Aperta o sininho aí para receber novos lançamentos de vídeos novos, tá bom? Que o Eterno abençoe você.